Vamos para o capítulo 50 do livro de Gênesis hoje, quase sem forças, tá? Eu admito que hoje vai ser só pela misericórdia, mas quando Deus ele me despertou para a palavra do Senhor, né? Para meditar na palavra todos os dias, um capítulo por dia, né? Eu não quis guardar esse propósito só para mim, e aí eu estou dividindo com você. Mas eu sei que o inimigo não está feliz, né? O inimigo não está feliz porque pessoas estão despertando a ler a palavra do Senhor. E quando eu ouço, às vezes, pessoas falando, eu li, e me contando a história, né? Ou compartilhando comigo a experiência que teve ao ler o livro de Gênesis, eu sinto, né, a responsabilidade que às vezes é colocada sobre os nossos ombros, né? A responsabilidade que Jesus às vezes nos confia, né? E a gente sabe que não é fácil, mas a palavra do Senhor nos diz, né, que no mundo teremos aflição, mas a palavra dele diz também, tem bom ânimo, assim como Cristo venceu, nós também venceremos, né? Então vamos para o capítulo 50 hoje, nos despedindo do livro de Gênesis, né? Mas com muita gratidão em nossos corações, porque Deus falou tremendamente através da sua palavra, né? E ele vai continuar falando, né, até nós conseguirmos terminar esse propósito, esse desafio de ler a Bíblia de capa a capa, né? Então vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor, porque hoje vai falar sobre a lamentação de Jacó, por Jacó e o seu enterro, né? Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Oh, meu Deus, que coisa, né? E José ordenou aos seus servos, os médicos, é a primeira vez que a palavra médico aparece na Bíblia, que o balsamasse, o embalsamasse. E o seu pai e os médicos embalsamaram a Israel. E cumprindo-se-lhe 40 dias, porque assim se cumpre os dias daqueles que se embalsamam, e os egípcios o choraram 70 dias. Passando os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte meu pai, então voltarei. Esse aqui é interessante, que José vai enviar alguém a falar com Faraó, porque ele estava de luto, né? Então, uma pessoa de luto não poderia chegar diante de um rei. Então, José vai enviar, né, os seus servos adiante de Faraó para pedir que ele pudesse subir e enterrar Jacó, né, na terra de Canaã, porque ele havia jurado assim ao seu pai. E Faraó disse: Sobe, sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciões de sua casa e todos os anciões da terra do Egito. Com ele também toda a casa de José. Olha que coisa linda. Jacó está sendo ali enterrado, né? Ele está caminhando para o seu sepultamento com toda a pompa, né, que poderia ali ser dada, né, a alguém muito importante. Olha que coisa interessante, né? Então Jacó ali está sendo honrado, né? Estão subindo com José os anciões, né? O seu sepultamento está sendo digno, né, da pessoa que foi Jacó, do homem que foi Jacó, né? E como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gósen os meninos, as ovelhas e as vacas. Subiram também com ele tanto carro como gente e cavalo. E o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira do espinhal,
que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo planto. Era tradição, né? A pessoa que estivesse ali levando, né, o corpo para ser enterrado, né, aquele cortejo, né, ele era assim que eles, era a tradição daquele tempo, né? Eles choravam em voz alta para que todos pudessem, né, ouvir ao redor. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram: e é este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se o seu nome Abel Mizraim, que está além do Jordão. E disseram-lhe seus filhos, assim como eles, e fizeram-lhe os seus filhos, assim como eles lhe ordenara. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Maquipela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança da sepultura a Efron o Eteu, em frente de Mare. José anima os seus irmãos. Depois tornou José para o Egito, ele e os seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Depois de haver sepultado seu pai, vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura não nos aborrecerá José? E nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos? Oh, meu Deus! A culpa é o carrasco da consciência, não é verdade? É desse jeito, aqueles homens ainda não haviam entendido que José os havia perdoado, né? Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoes a transgressão do servo de Deus, de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Eles não haviam entendido, né? Eles achavam que José estava guardando, né, o ódio no seu coração, esperando o pai morrer para poder se vingar. E não era assim, né? Aí José vai dizer, né? Aí José vai se entristecer, vai chorar, né? Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, pois, teu servo. E José lhe disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? A vingança pertence a Deus, né? Deus disse na sua palavra: a vingança me pertence. E José lhe disse: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e os vossos meninos. Assim os consolou e falou segundamente o coração dele. Agora a gente vai ver a morte de José, né? José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Havia uma promessa, né? E José está lembrando seus irmãos: olha, eu estou morrendo, mas tem uma promessa que Deus disse que levaria o seu povo de volta para a terra de Canaã. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e farei transpor os meus ossos daqui.
E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Olha que coisa linda, né? José falou com aquele povo, né, que certamente Deus iria visitar o seu povo. Se passaram 400 anos, o povo ficou escravizado, mas os ossos de José estavam num caixão, né? Todas as vezes que aquele povo ali sofrendo, orando, pedindo a Deus, Deus, atende, nos leva de volta, né? Eles olhavam para aquele caixão e viam que os ossos de José estavam ali, né? E um dia também seria levado para a terra de Canaã. Gente, vocês me perdoam, tá? Vocês me perdoam e eu peço que orem por mim. E eu espero que você tenha gostado dessa palavra, tá? Vamos ficar firme no propósito. Que Deus ele fale mais ao seu coração. E que amanhã, se Deus assim permitir, eu creio que Ele vai permitir, nós iniciaremos no livro de Êxodo para a glória de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Para a glória de Deus, são 50 dias meditando na palavra do Senhor. Eu sei que é só o começo, é só o início, mas já é uma grande vitória.